gostaria de meditar com os irmãos que esse amor de Deus que nos atrai, ele nos atraiu para servi-lo. Então, o amor de Deus nos leva a servi-lo. Na história do Robin Hood, antes de ter um herói, voltando para o seu país, ele, a situação que um soldado salva a vida dele. E aqui, Robin Hood salva a vida desse outro, né? E não salva a vida desse outro. E aí esse homem fica pela situação, porque Robin salva a vida dele, ele diz para Hood que ele estivesse acompanhá-lo, até o dia que ele pudesse salvar a vida de Robin Hood e pagar a sua dívida. E assim aconteceu, e a história desenrola nesse sentido. Irmãos, nosso Deus, ele nos salvou. E nós jamais podemos, ao segui-lo, poder compensar o que ele fez por nós. Mas nós devemos servi-lo e ser servos dele na nossa vida, nos tirando do inferno, nos tirando da longe de Deus para com ele. Nós devemos servir onde ele for, estar pronto a segui-lo. E onde ele estiver, querer fazer o que ele manda. Tendo agora, claro, não para compensar, porque jamais vamos compensar o que ele fez por nós, mas em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Tendo esse desejo, ele me salvou. E interessante que quando Robin Hood salvou a vida lá do Moro, não foi com sua própria vida, não é? Ele não precisou dar a sua própria vida. E o Senhor Jesus morreu por nós, dando sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E ele, como Deus, ressuscitou dos mortos, efetivando a nossa salvação e nos livrando. Então nós, mínimo que nós podemos fazer é servi-lo. Mínimo que nós podemos fazer é segui-lo e ir aonde ele mandar, servindo a ele com alegria e honrando esse Deus maravilhoso com gratidão no coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em João capítulo 15, porque ali nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando ele conversou com seus discípulos, ele os chama de servo, e eles também os chama de amigo, e Jesus indica para eles que eles tinham o salvado para que eles pudessem servi-lo. Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 ao 17. João 15, 1 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado a vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo abençoado que o Senhor nos concedeu e concedeu a mim, podendo passar aqui esses dias com os irmãos desta igreja. Com esta igreja, louvando ao Senhor por mais um ano que o Senhor concedeu a eles. Obrigado por participar da festa desses irmãos, da alegria deles como corpo de Cristo aqui há tantos anos, 54 anos, que podem se alegrar e ter gratidão pelo que o Senhor tem feito. Obrigado porque eles têm servido ao Senhor, têm buscado ao Senhor. Ajude que eles continuem a fazer isso. Rogo ao Senhor pelo seu pastor, pastor Valnei, pela sua família. Rogo também pelos demais pastores que servem aqui no corpo de pastores desta igreja. Rogo ao Senhor pelos diáconos, por toda a liderança, pelos ministérios. E rogo ao Senhor por cada irmão, que eles continuem firmes servindo ao Senhor. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor venha nos abençoar no estudo da Tua Palavra hoje à noite. E que o Senhor fale aos nossos corações. E que nós possamos corresponder a este amor grandioso do Senhor por nós, esse amor que nos atraiu, apesar de todo o nosso pecado e nossa culpa, apesar do nosso não merecimento, o Senhor nos atraiu. Ajuda-nos agora a corresponder em serviço. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que somente o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos diante do texto, um texto bastante importante, conhecido, mas nós vamos nos deter em um verso, que é o verso 16, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Meus queridos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. E nós podemos ver aqui no contexto que o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, e a situação aqui é uma situação onde eles estavam no cenáculo, eles estavam ali se preparando para celebrar a Páscoa, e foram aqueles momentos antes do Senhor Jesus ser crucificado, ser preso e ser crucificado. Esse texto das Escrituras, ele começa no capítulo 13 de João e ele vai até 17, e é conhecido como o discurso de Jesus no cenáculo. E agora, depois de tudo que ele havia ensinado para os seus discípulos durante 3 anos, ele agora tem um momento de mostrar para eles algo mais íntimo, e falando ali, passando para um termo de servos, para um termo, usando o termo de amigos, porque agora ele pode compartilhar algo a mais com eles, como um amigo faz, e não como o Senhor falando para os seus servos. O Evangelho de João é um evangelho que apresenta Jesus como divino Filho de Deus. Ele trata da natureza e da pessoa de Cristo e o significado da fé nele. Ele mostra que Jesus é o próprio Deus. Interessante que os outros evangelhos mostram Jesus da terra para o céu, do nascimento dele até a sua ida para o céu.
Mas o Evangelho de João não. Ele já traz Jesus do céu para a terra. Então ele mostra que o Senhor Jesus é Deus, é Senhor. Mas interessante que esse Jesus que é Deus, que é Senhor, que veio da terra para o céu, aliás, do céu para a terra, e que é mestre, ele também é servo. Ele é o servo que serve os seus discípulos. E nesse contexto aqui, quando Jesus estava com os discípulos no cenáculo, ele mostra isso lavando os pés dos discípulos. Ele faz o serviço de um servo, o mais simples servos da casa é que fazia o serviço de lavar os pés daqueles que chegavam, que era o costume dos judeus ali em Israel. E o Senhor Jesus, quando eles estavam chegando para aquela reunião, ele vai e pega ali aquela água e ele tira uma parte da sua roupa e fica apenas com a parte de baixo como servo, uma túnica, e ele lava os pés dos discípulos, e os discípulos ficam atônitos, porque eles estavam acostumados a receber de Jesus o ensino, e ele então, de forma humilde, ensina para eles o que é servir. Certa vez, quando os discípulos estavam falando a respeito de quem seria o maior, o Senhor Jesus disse para eles: não é assim entre vós, pelo contrário, quem se tornasse grande entre vós, será esse o que vos sirva. Jesus nos ensina a servir. Ele nos amou, nos comprou, salvou, nós agora somos presentes e servidos. E é o maior exemplo. Ele fez isso por nós devemos seguir o seu exemplo. Foi ali, naquele contexto, que Jesus ensinou os seus discípulos a serem servos. E agora ele chama a eles de amigos. Meus queridos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. E essa gratidão é necessária no nosso coração para a gente fazer isso digno dele. Hoje à noite aqui, nesse texto, nós queremos ver 4 verdades sobre aqueles que foram atraídos pelo amor de Deus para servi-lo. Primeiramente, a primeira verdade é que quem serve a Deus tem consciência do seu chamado. Olha aí no verso 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Quem serve a Deus tem consciência do seu chamado, deve ter essa consciência. Essa afirmação, meus irmãos, nos mostra que a graça de Deus em escolher foi o que o Senhor fez por nós. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, como está em 1 João capítulo 4, verso 19. Deus não só nos escolheu para nos abençoarmos com sua graça salvadora, mas Ele nos escolheu para servi-lo. Interessante que essa graça que nos escolhe, nos coloca na posição de escravos, servindo ao Senhor. Mas poderia ser mais sublime do que ser escravo do Senhor Jesus? Ser servo do Rei dos Reis, dos Senhores, do Rei do Universo, visitando o universo. Então é um grande privilégio para nós. Servir agora aquele que nós devemos ser servos, mas também podemos ter relacionamento de amizade. O fato de sermos chamados e escolhidos por Cristo é a garantia, por outro lado, que o serviço que Ele pede de nós pode ser realizado e prosperar. E é muito importante que a gente compreenda isso. Que nós compreendamos que o serviço não é algo, o serviço do Senhor não é algo nosso. Não é algo da minha cabeça, não é algo que eu quero fazer nas minhas forças, mas é Ele que nos escolhe para que a gente possa servi-lo. É Ele que nos chama, é Ele que nos ajuda. Interessante que uma das coisas que aconteceu na minha vida, que mais me ajudou a continuar no ministério e servir ao Senhor, foi lembrar que o Senhor é que me chamou. Dificuldades, lutas, pressões, quando a gente lembra que foi Deus que nos chamou, que nós não estamos servindo a homens só, mas que nós estamos servindo a Deus primeiramente, isso muda toda a situação. E eu espero que você tenha essa ideia na sua mente.
Quando você estiver servindo ao Senhor, seja no seu ministério aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja como professor, dirigente de culto, em qualquer área que você estiver, e que tiver lutas, tiver situações difíceis e você pensar em desistir, lembre-se disso. Foi o Senhor que chamou você para servi-lo. Ele fez isso com os discípulos, isso se aplica a nós. Ele nos escolheu para que a gente possa dar frutos. Ele nos escolheu para servir. Pense nisso e continue servindo ao Senhor com alegria. E você pode se perguntar, como é que eu estou servindo ao Senhor? Eu fui chamado para servi-lo? Se você foi um crente, se você é crente, você foi chamado para servi-lo. Todo crente foi chamado para servir ao Senhor. Todo crente tem algo que deve fazer para o Senhor. E aqui entra a questão dos nossos dons, dos nossos talentos, não é? Ele que nos dá para poder servi-lo. Como é importante ter consciência do chamado do Senhor para nós. Fomos chamados para a salvação, mas também fomos chamados para servi-lo. E aqui não é só o ministério pastoral, chamado, né, para ir para o seminário, se preparar. Não, todos nós recebemos um chamado do Senhor. E a pergunta que a gente deve fazer, né, a verdade que nós devemos pensar não é sobre o nosso chamado, é se eu estou obedecendo. Se eu estou obedecendo ou não esse chamado de servir ao Senhor. Meus irmãos, a segunda verdade que aprendemos nesse texto é que quem serve a Deus sabe que tem uma tarefa específica para realizar. Então o texto diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. O Senhor nos escolheu para uma tarefa específica. Eu vos designei para que vades e deis frutos. Jesus deixou claro para os seus discípulos o que eles deveriam fazer. E é tão interessante que um rei, um senhor, nunca dava uma ordem específica a um servo, para um escravo subalterno. Eles não faziam isso. Ele falava com aquele que era responsável pelos escravos, e aí passava as ordens para ele, e então aquele é que falava diretamente com os escravos subalternos. O Senhor Jesus não fez assim com os seus discípulos, com os seus servos. Ele falou pessoalmente, dizendo para ele: olha, vocês têm uma obra específica, e é por isso que ele pode chamá-los agora de amigos. O próprio Senhor diz: eu mesmo escolhi, eu mesmo os nomeei para um propósito específico no meu reino. Interessante que isso significa que o servo tem uma função no reino, em um lugar aonde ele deve atuar. Nós, como servos, nós estamos atuando, fazendo aquilo que Deus quer para nós, no lugar que Ele deseja para nós. Interessante, meus irmãos, que esse Senhor que nos chama, Ele não só nos chama, mas Ele também nos capacita, Ele nos habilita para cumprir a tarefa. Algo que eu tenho aprendido e tenho lido também, é que as pessoas, no serviço do Senhor, não é tanto uma questão de capacidade, mas é muito mais de disponibilidade. Muitas pessoas são capazes de servir ao Senhor, mas elas não estão disponíveis, perdendo a oportunidade de servir ao Senhor no seu reino. Interessante, meus irmãos, que quando nós falamos aqui dessa ideia de servir ao Senhor, ter um lugar específico no reino, é maturidade. É saber o que o Senhor quer de você, e é uma evidência de maturidade cristã. Quando eu sei que eu sou chamado por Ele, que eu sou salvo, que eu tenho uma tarefa específica para realizar, é maturidade espiritual. Quantos crentes muitas vezes ainda estão perdidos, sem saber aonde eles devem servir. Mas quando a gente obedece o Senhor, quando a gente ouve a ordem dEle,
a gente começa a servir em várias áreas e vai descobrindo e vai tendo paixão, e o Senhor vai mostrando quais são os nossos dons e talentos, e aí a gente passa a servi-lo de uma maneira maravilhosa. Eu li a história de um crente que trabalhava em uma fábrica, e ele tinha ao seu lado um colega que era ateu. E esse irmão sempre falava para esse ateu a respeito de Cristo, falava do seu amor, evangelizava. Mas aquele ateu sempre zombava e não queria saber nada de ouvir sobre a fé daquele homem. Certo dia o ateu disse assim para ele: olha, eu não vejo diferença entre nós. Você não bebe, eu também não bebo. Você tem sua família e eu também tenho a minha família. Eu tenho problemas e você os tem também. Trabalhamos juntos aqui, não vejo diferença. Não vejo nenhuma diferença entre nós. E o crente então olhou para ele e respondeu assim: escuta, se um dia Deus o chamasse e o mandasse deixar o seu emprego, mandasse você sair desta cidade e mandasse que você fosse para outro lugar, para outro país, para outro local para servi-lo, você iria? E o ateu disse assim: que coisa absurda, eu nem acredito que Deus exista. E aí ele respondeu: está vendo? Aí está uma grande diferença. Aí está uma grande diferença. Nós temos uma tarefa do Senhor específica para nós. E a diferença é que aquele que é servo obedece o seu Senhor. Se o Senhor chamar você para ir para longe, você vai. Para mudar de cidade, você vai por causa do reino de Deus. Agora, o Senhor tem chamado você já. Tem chamado você para trabalhar aqui na sua igreja. Tem chamado você para planejar o seu dia, o seu tempo, as suas atividades, de modo que você possa servir com os seus dons. Pode acontecer que Ele vai chamá-lo para uma outra tarefa, mas você e eu, nós já temos um chamado específico. E a diferença se nós somos servos ou não é a obediência. A diferença se nós o amamos de fato ou não, e o Senhor Jesus vai dizer aqui, né, que os discípulos, quem é discípulo, ou obedece os mandamentos, obedece às ordens do Senhor. Então essa é a diferença. Então obedeça ao Senhor no chamado que Ele tem para você agora, que é servi-lo na sua igreja, aonde você está plantado, testemunhando no seu trabalho, na escola, e sendo uma bênção do Senhor e usando os seus talentos e dons para a glória dEle. Muitas vezes as pessoas ficam pensando no chamado como algo distante, um dia o Senhor, quem sabe. Não, já acontece, e você precisa obedecer agora. Você já parou para pensar que situação absurda seria um servo dizer não para o seu Senhor? Não é absurdo isso? Mas muitas vezes, irmãos, nós não dizemos não para os nossos patrões, para os nossos empregos, para as nossas agendas seculares, mas nós dizemos não para o nosso Supremo Senhor. E nós precisamos avaliar isso, porque o amor de Deus por nós, Ele nos leva a servi-lo. E se o Senhor chamou você, e se Ele atraiu você, Ele vai levá-lo a servi-lo. Ele está te chamando para servi-lo. E você e eu devemos obedecer. Então, lembre-se disso. Sirva ao Senhor com todo o seu coração, aonde Ele lhe colocou, com os seus dons, com os seus talentos. Obedeça o Mestre. O que o Senhor está pedindo para você fazer hoje? Você sabe. E muitas vezes Ele vai usar os seus pastores, não é? Muitas vezes Ele vai usar a necessidade da igreja. Muitas vezes Ele vai usar aquela irmã, aquele irmão que é líder de um certo ministério para poder mostrar para você, chamar você. O que você está esperando? Muitas vezes a gente quer uma cartinha de Deus, né? Uma mensagem de Deus, um anjo vir falar com a gente para que a gente possa obedecê-lo. Isso não vai acontecer, Ele já está chamando. Você já tem um chamado para servir no corpo de Cristo, eu e você. E nós devemos, então, obedecê-lo.
Faça isso. Meus queridos irmãos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. E a terceira verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto é que quem serve a Deus trabalha com persistência por resultados eternos. Então, aquele que tem esse chamado do Senhor, ele foi chamado pelo Senhor, ele deve ter a consciência desse chamado. Quem serve a Deus sabe que tem uma tarefa específica a realizar, e quem serve a Deus trabalha com persistência por resultados eternos. Olha aí no verso 16 ainda: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Olha só o tipo de trabalho que Deus quer que a gente realize: fruto que permaneça. A pregação do reino de Deus deve ser para todo mundo. A palavra de Deus diz: ide pregai a toda criatura. A palavra de Deus diz: fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Em Atos 1:8 fala para nós testemunharmos em várias localidades. A tarefa é árdua, sim, exige trabalho intenso, deve ser realizada com persistência. Tem a edificação do povo de Deus, tem a evangelização, tem o crescimento nosso e abençoar a outros. Tem muita coisa para se fazer. Mas olha, quando a gente pensa nesse trabalho, nós temos que pensar na perspectiva de Deus. É um trabalho que deve permanecer. O apóstolo Paulo ensinou os crentes que eles deveriam construir sobre o fundamento que já havia sido posto. E esse fundamento é o Senhor Jesus. E que cada um deveria observar o que estava colocando em cima desse fundamento. Se era feno, palha, madeira, ou se era pedras preciosas, prata ou ouro. O fundamento jamais pode ser alterado. Mas não só o fundamento que nós devemos cuidar, mas o tipo de trabalho que a gente vai realizar para o Senhor, correspondendo ao seu amor. Porque se eu colocar ali um tipo de obra que desagrada ao Senhor, que seja feito na força humana, que seja feito não com a motivação certa, eu posso estar perdendo tempo. Então é muito sério isso, irmãos. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. E nós não seremos julgados pelos nossos pecados, porque o Senhor Jesus já foi julgado. Mas a Bíblia fala de um tribunal, onde que será avaliado aquilo que nós fizermos por meio do corpo. E Ele vai galardoar. E nós vamos receber do Senhor ali o elogio. Então é muito importante que a gente produza fruto, e que esse fruto seja, da perspectiva de Deus, um fruto que permaneça. Os frutos aqui são pessoas que se convertem pela pregação do Evangelho, realizada pelos servos. E todo o serviço que contribui para que essas almas sejam salvas, sejam edificadas, abandone o pecado e cada vez mais se aproxime do Senhor. E esse trabalho, irmãos, vale a pena. Trabalho cujo resultado irá durar para sempre, permanecerá. Jesus disse certa vez a uma multidão que seguia só por causa dos pães que comeram, quando ele fez o milagre da multiplicação, em João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus queridos irmãos, as coisas espirituais são eternas, e é por elas que nós devemos trabalhar. Cuidado, e você está perdendo tempo com coisas desse mundo que são fúteis. É claro que nós precisamos usar deste mundo, precisamos nos envolver com ele, precisamos usar inclusive para nos manter, e não tem nada de errado nisso, mas nós temos que fazer com a perspectiva certa. Eu estou preocupado, pastor Valnei, porque
Os crentes estão perdendo a perspectiva do lar celestial. Os crentes estão perdendo a perspectiva de que são peregrinos. Muitos estão se apaixonando tanto por esse mundo aqui, que eles não fazem planos espirituais. Isso me entristece e entristece o Senhor. Nós vamos agora chegar no final do ano, é natural que as pessoas façam avaliação, é natural que elas façam os projetos para o próximo ano. E eu quero desafiar você, a todos nós, a colocarmos nos nossos planos projetos espirituais. O que eu vou fazer esse ano para crescer mais no Senhor? O que eu vou fazer esse ano para poder servir mais na obra do Senhor, na minha igreja? O que eu vou fazer mais para Deus, para me envolver mais na obra missionária? Isso é muito importante, irmãos. E é triste quando o povo de Deus não planeja assim. Eu não sei como é aqui, mas eu tenho conversado com alguns colegas meus, e quando chega o final do ano, tem as eleições, né, tem os ministérios, cargos, e aí vocês sempre escutam, irmão, não, eu não quero não, esse ano eu não quero. E alguns eu entendo que são de forma legítima, ele está fazendo transição, ele vai deixar o ministério para servir a outro. Mas a ideia de alguns, não sei se aconteceu aqui com o senhor, mas chegar para mim e dizer, pastor, esse ano eu vou tirar uma folga. Este ano eu vou dar um tempo para mim. Aí, que história é essa? A gente não faz isso para nada. Mas para as coisas espirituais a gente faz. Perdendo tempo. Porque o que vale a pena, irmãos, é o celestial. E muito em breve o Senhor Jesus vai voltar. Esse Deus que nos ama de forma maravilhosa, que nos atraiu. Ele está dando oportunidade para nós trabalharmos. Ele está dando oportunidade para a gente ter galardões. Ele está dando oportunidade para a gente ajuntar tesouro no céu. Mas o nosso coração está tão aqui. E eu entendo que Deus talvez esteja direcionando você para fazer muitas coisas aqui nesse mundo, mas se você não coloca planos espirituais, se você não faz aquilo por causa do reino de Deus, alguma coisa está errada. E vai chegar o tempo que não dá mais para servir ao Senhor nessa perspectiva. Vai chegar o tempo. De repente, estaremos no tribunal de Cristo. E aí? O que você vai fazer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai enxugar lágrimas de muitos, né? O texto diz. Por que vai enxugar lágrimas de salvos? Por que eu não evangelizei aquela pessoa que eu queria? Por que eu não contribuí mais para a obra missionária, para aquele irmãozinho que estava lá, que deu a sua vida? Por que eu não ajudei? Por que eu não fui professor quando fui chamado? Eu tinha condições, mas eu preferi não aceitar. Por que eu não usei meu tempo para treinar os meus filhos no Evangelho? Por que eu não discipulei a minha esposa? Por que eu não servi nos ministérios da minha igreja? E aí vai chorar mesmo. Isso é verdade, meus irmãos. Isso vai acontecer. E às vezes a gente trata as coisas espirituais como se fosse história. Não, e vai ser muito em breve. Então nós temos a oportunidade desse amor, olhando para esse amor maravilhoso que nos atraiu, de agora poder servi-lo e fazer da melhor maneira possível. Por isso, sirva ao Senhor com fruto que permaneça. Invista no próprio Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. Invista na palavra de Deus, ela nunca passará. E invista nas pessoas. As pessoas nunca deixarão de existir. As pessoas são eternas. São difíceis? São. Você também é, não é? Mas invista nelas, porque elas vão viver para sempre, ou sem Deus, ou com Deus. Mas elas vão viver para sempre. E quando nós investimos naquelas pessoas que o Senhor deu a vida dele por elas, nós vamos encontrá-la lá no céu. E ela vai lembrar de você. Muito obrigado, porque você me evangelizou. Muito obrigado, porque você me discipulou. Muito obrigado que você teve tempo para me aconselhar, quando a minha vida estava
sendo destruída, o meu casamento, os meus filhos. E vai ser maravilhoso, irmãos. Invista nas pessoas. Cuidado para não usar a sua inteligência, os seus recursos, a sua capacidade, os seus talentos, os seus dons, né, enterrando eles e usando as suas capacidades para poder fazer coisas que são fúteis. Cuidado. Reveja. E coloque o seu coração para servir esse Deus que te amou tanto, correspondendo a esse amor. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1, 28, 29, falando sobre servir a Deus e como é necessário nos envolvermos nesse trabalho com afinco, ele diz assim: a Ele anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É assim que deve ser o servo do reino. É ir anunciar ao Senhor, é fazer isso com esforço. Paulo diz que fazia com afinco, ele se afadigava no trabalho de Deus. Mas eu tenho visto, irmãos, muitos crentes tão preocupados com as coisas desse mundo. Eu entendo que a gente tem que administrar as coisas desse mundo. Temos que colocar os nossos filhos para estudar. Mas às vezes eu fico vendo os crentes investindo tanto nas coisas para o filho, para a profissão do filho, e é certo de fazer isso, mas cuidado para você não fazer isso e não investir no que é eterno. Então faça isso com relação à profissão do seu filho, a sua vida, a sua carreira, mas invista no que é eterno. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o povo de Deus tem investido tanto nessas áreas, mas não investem na escola dominical da sua igreja, não investem no programa de educação cristã da sua denominação, dos seus seminários, não estão preocupados com quem vai pregar o evangelho. Eles estão preocupados aqui. E aí eu tenho visto crentes, irmãos, perdendo seus filhos para a universidade, perdendo seus filhos para os colegas lá, porque ele se preocupou tanto com isso, mas não treinou, não passou tempo com os filhos, não alicerçou, como o povo de Israel foi ensinado a fazer, inculcando na mente, ao sentar, ao levantar, ao deitar, o pai, a mãe, ensinando os filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas. É muito importante que a gente faça isso. Quantos pais estão chegando para a gente chorando? E aí a gente fica ali numa situação difícil. Às vezes a gente tem que ter vontade até de falar: mas irmã, a senhora lembra que eu insistia para a senhora trazer seu filho para a igreja? A senhora lembra que eu falava? Não, pastor, por que ele não veio? Porque ele vai ter uma prova lá e ele vai estudar, por isso que ele não veio para o culto. Mas estudar na hora do culto? Então, nós precisamos avaliar isso, para poder então produzir frutos que permaneçam, frutos que vão ficar para sempre, para a honra e glória do nosso Deus, e para que você possa se alegrar, recebendo do Senhor, servo bom e fiel. Um certo estudioso disse: Jesus espera que procuremos trabalho, e não fiquemos esperando que o trabalho venha nos achar. Né? Tem gente que acha que não tem o que fazer na igreja. Não, uma hora Deus vai mostrar o que eu devo fazer. Não, meu amigo, o trabalho já tem. Deus já mostrou. É só a gente querer e fazer de forma que o agrade. Todo crente deve trabalhar com persistência para alcançar resultados eternos. Quanto tempo, quanta energia nós temos gasto para produzir algo que dure eternamente? Lembre-se, faça com fidelidade, faça com esforço. Os resultados são do Senhor. Os resultados quem vai dar é o Senhor. Mas nós devemos ser fiéis. Nós devemos trabalhar com afinco, porque o nosso Senhor merece. Nós somos os seus servos e Ele nos chamou para fazer isso. Meus irmãos, a quarta verdade que podemos aprender aqui nesse texto, no capítulo 15, verso 16, na última parte, é que quem serve a Deus usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. Olha o que ele vai dizer lá.
Então vou ler o verso todo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha só que maravilha. Ele nos chama, Ele nos dá uma tarefa específica para realizar, Ele nos abençoa para fazer a obra dEle, né? Uma obra que permaneça, e Ele dá os recursos. E os recursos aqui, meu irmão, meus queridos irmãos, é a oração. A oração, ela é a chave para Deus nos conceder os recursos necessários para realizar a sua obra. A oração tanto é o resultado de quem está trabalhando, porque quem trabalha ora, né? Mas também como ela é necessária para que o trabalho seja realizado. Então, eu estou servindo ao Senhor, eu oro buscando a Ele, e Ele me abençoa, e eu oro pedindo os recursos para, então, a obra ser realizada. Alguém envolvido no serviço do Senhor terá consciência da sua incapacidade, terá consciência da sua fraqueza, da sua pequenez, para realizar um trabalho tão sublime. Então ele ora ao Senhor buscando força. E quando ele ora, Deus o responde. Deus dá os recursos, dando tanto os recursos para si mesmo, mas os recursos de todo tipo para a realização da obra. A obra do Senhor deve ser realizada de maneira que o Senhor, com os recursos do Senhor e não com o nosso. E Deus usa, é claro, até nós para trazer recursos, mas não é na carnalidade, não é humano, é do Senhor para nós. Martinho Lutero, reformador alemão, quanto mais coisa ele tinha para fazer, quanto mais tarefa ele tinha para realizar num dia, mais ele orava. A esposa dele conta que ele, às vezes, entrava no quarto e ficava lá horas e horas, orando, estudando a palavra. E ele dizia para ela que ele não era para chamar ninguém. E ele tinha essa ideia de quanto mais a minha agenda é maior, mais tempo eu tiro para orar. Interessante que nós somos o contrário às vezes, né? Quanto mais coisa eu tenho no dia, aí é que eu não oro mesmo. E você sabe que eu estou percebendo que os crentes da nossa época agora não sabem fazer devocional. Não sabem mais fazer devocional. Perderam a ideia de ler porções das Escrituras, meditar nessas porções das Escrituras, memorizar versículos, orar de forma adequada, no sentido de não só conhecer ali o texto, mas de se relacionar com Deus. Você vai descobrir que, no final das contas, o que importa, de fato, é o seu relacionamento com Deus. O que sobra de tudo que a gente faz, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. E a obediência que nós realizamos, que nós fazemos a Ele, obedecemos a Ele, correspondendo ao que Ele pede para nós. Isso que vai sobrar. Então, o devocional é importante, é um tema importante para a nossa época. Porque as pessoas hoje elas estão tratando a igreja, até os evangélicos, apenas como religiosidade. E por isso que nossas igrejas, muitas igrejas estão enfraquecidas, né? E nós não devemos deixar isso acontecer com as nossas igrejas. Um outro homem, George Miller, acho que vocês devem conhecê-lo, era um pastor que tinha um ministério com orfanatos. E ele sustentou esse ministério pela fé, orando. Ele levantava diariamente para orar. Levantava muito cedo. E certa vez ele tinha algo que ele colocou no seu coração. Ele levantava para orar antes que ele escutasse qualquer barulho de alguém trabalhando. Então ele queria ser a primeira pessoa a acordar na sua cidade para buscar a Deus. E conta que certa vez ele acordou e escutou um barulho de uns martelos e ele ficou triste.
porque ele não levantou antes daquelas pessoas para buscar a Deus. E esse homem, ele chegou a sustentar mais de 2.000 crianças de um orfanato pela fé, orando. Um outro pregador era A.W. Tozer. A.W. Tozer era um homem de oração, piedoso. E ele buscava ao Senhor e os recursos do Senhor para realizar a obra de Deus. E Deus o abençoou muito. E certa vez ele estava conversando com um jovem pastor, e esse jovem pastor disse: pastor, A.W. Tozer, como é que eu posso ter sucesso no meu ministério? Eu gostaria de realizar a obra de Deus. E então aquele pregador experiente disse: olha, você me encontra às 5 horas da manhã no banco da praça da cidade. E aí, quando ele chegou lá, aquele jovem, no outro dia, o pastor estava sentado lá, orando. E aí eles tiveram um relacionamento de mentoria, e eles sempre se encontravam para orar, para que Deus os abençoasse para realizar a obra de Deus. E a história conta que aquele jovem começou a crescer, a sua igreja começou a crescer, o seu ministério começou a ser abençoado. E aí ele começou a ter muita coisa para fazer, não é? E ele deixou de ir. Ele não foi mais. E aí as coisas começaram a desandar, a ter dificuldades, problemas, ele não conseguia resolver. E aí ele se lembrou: puxa vida, eu deixei de orar. E ele levantou um dia cedinho, chegou na praça, quem ele encontrou lá? A.W. Tozer estava lá orando, buscando ao Senhor. Meus irmãos, nós muitas vezes desperdiçamos tempo com tanta coisa, ao invés de buscar os recursos de Deus, para a nossa família, para a nossa igreja, pela esposa, pelo esposo, pelos nossos filhos, pelo nosso país. Buscando os recursos de Deus para a igreja e suas necessidades. É assim que nós vamos fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus aqui ensina que o Senhor vai responder, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concede. E o contexto aqui desse tudo é o contexto de realizar a obra de Deus, é de produzir frutos. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? O Senhor Jesus está ensinando que quando você ora para a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, Deus responde com recursos ilimitados. E muitas vezes nós não estamos conseguindo realizar certas coisas, porque a gente não está orando, não está buscando, não está obedecendo esse Senhor maravilhoso. Ele vai enviar recursos, se nós orarmos e buscarmos a Ele. Você tem feito a obra de Deus do jeito que Deus quer? Você está produzindo fruto que permaneça? Você está orando? Não é na nossa força. Não adianta. Porque aquele dia vai revelar, viu? Aquele dia vai revelar a motivação, como é que nós fizemos. Se foi humano, vai ser feno, palha, madeira. Por isso que nós temos que fazer do jeito que o Senhor nos chamou. E é assim que Ele quer que nós o sirvamos. Meus irmãos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. E aprendemos hoje à noite que quem serve a Deus tem consciência do seu chamado. Devemos servi-lo porque Ele nos amou e nos chamou para servir. Quem serve a Deus sabe que tem uma tarefa específica para realizar. Não é o que eu penso, não é o jeito que eu quero, é uma obra específica que o Senhor tem para mim, aonde Ele me coloca e com os dons que Ele me dá. Quem serve a Deus trabalha com persistência por resultados eternos. Fruto que permaneça. E quem serve a Deus usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. E esses recursos não são meus, é do Senhor. E principalmente a oração para poder buscar ao Senhor e colocar os projetos diante dEle. Meus queridos, faça isso. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Certa vez, um grupo de irmãos de uma igreja, eles voltavam de viagem em uma conferência, e a certa altura, quando eles olhavam as lindas paisagens, e eles estavam ali naquele trem, e aquele trem antigo, né? Aquela locomotiva a vapor, movida a carvão, e eles ficavam olhando, e de repente alguém perguntou: se esse trem fosse a obra de Deus, o que você queria ser nele?
Aí um irmão respondeu: eu seria a buzina, eu queria ser a buzina para buzinar bem alto para Jesus. E o outro olhou e disse: eu queria ser as rodas, eu queria ser as rodas para correr para Jesus. E assim eles foram indagando e vários foram falando. E aí um senhor, servo de Deus, que estava assim, olhando, e eles perguntaram: e que você seria nesse trem? Ele estava com os olhos fixos, pensativo, e com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse: eu poderia ser o carvão, me deixaria consumir por Jesus, se assim Ele quisesse. Eu queria entregar minha vida a Ele, para servi-lo e fazer a obra dEle aonde que Ele quisesse. Meus irmãos, você está pronto para ser consumido por Jesus e servi-lo? Ele nos amou com um amor que nos atrai, e nós devemos corresponder a esse amor. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Todos nós devemos avaliar como é que está o nosso serviço ao Senhor. O amor de Deus nos leva a servi-lo. E quando nós correspondemos a esse amor, compreendendo de fato o que Ele fez por nós, nós vamos então desejar servi-lo. Faça isso. Faça isso de modo que você e eu avaliemos a nossa agenda, avaliemos os nossos alvos, nossos objetivos, e sirvamos o Senhor aonde Ele deseja, como Ele quer, frutificando aonde Ele nos plantou. Querido Deus, obrigado por cada irmão que está aqui. Que o Senhor venha abençoá-los e que cada um deseje servir ao Senhor, ser consumido pelo Senhor na sua obra. Não nos permita que esse mundo, que as coisas desse mundo nos tire o foco do Senhor e nos tire também as bênçãos e os galardões. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Te peço também por aqueles que estão no nosso meio, que não conhecem o Senhor, que eles entendam que esse amor de Jesus é maravilhoso e atrai, e que essas pessoas possam ser tocadas pelo Seu Santo Espírito e passarem a crer em Ti, para também poder Te servir. Muito obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos aqui nesta igreja. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.